Hoje vamos falar sobre a evolução. Espero que tenham tido boas festas, bom Natal e que Jesus tenha nascido nos nossos corações e que nesta noite em que nos encontramos aqui reunidos, hoje não sendo dia de palestra pública, mas decidimos abrir para que consigamos de alguma forma, porque sabíamos que ia estar muito frio, aquecer os nossos corações aqui, não é? Faz um frio de rachar, faz lembrar o frio que estamos a passar agora quando nós éramos crianças. Tínhamos este mesmo frio, nós já não estávamos habituados a ver esta geada nos campos. E hoje vamos falar em evolução e o que é que nos aquece a alma. O importante até é aquecer a nossa alma. Porque nós sabemos que a alma sonha. É porque recorda a felicidade que nos espera. E eu vou iniciar com o Evangelho. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vou usar o Evangelho da Licínia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Capítulo 7. O Cristo Consolador. Jesus aqui nos alerta que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vai ensinar aos homens. Só por aqui, por esta parte do Cristo Consolador, que Jesus nos convida a nós irmos até Ele, que Ele nos alivia, conseguimos imaginar a verdadeira evolução que Ele espera de todos nós. Portanto, façamos uma reflexão hoje e agora neste final de ano para vermos de alguma forma o que é que queremos, porque nós sonhamos muito. Nós sonhamos com os olhos fechados, sonhamos de olhos abertos ou não. Às vezes estamos a vaguear e a gente está a sonhar. Estamos a fazer alguma coisa e sonhamos, ambicionamos algo. Procuremos essa mesma felicidade. E iremos hoje falar muito sobre o livro Consolador. E vamos ver realmente o que é que Jesus nos mostra neste pequeno trecho do Evangelho. Nos mostra, quando Ele nos chama, vinde a mim, como é que a alma se consegue purificar. Eu vou iniciar aqui na pergunta 239, que nos fala da dor. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor de ilusão. É verdade, nós temos que compreender que toda a dor física colima no despertar da alma para os seus grandiosos deveres que nós não nos devemos esquecer, seja como expressão expiatória, como consequências dos abusos humanos ou como uma advertência da natureza material ao dono de um organismo. E eu hoje trouxe aqui uma obra que eu acho que ainda ninguém leu, só eu é que li esta obra. E vocês vão entender que só fui eu que li esta obra. Nosso Lar, André Luiz. Alguém leu? Acho que todos nós lemos a obra, não é? De André Luiz. Neste livro, Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, não é? André Luiz descreve o momento em que desperta após a morte do corpo físico. Não interessa que ele estivesse 7 anos nas zonas umbralinas, 8, que dizem que foi 8, 9, 10, isso não importa. O importante aqui é o despertar. É o que ele encontrou na espiritualidade. Então lá nos relata, depois da morte do corpo físico, ele não encontra a paz, não encontra repouso, mas sim um ambiente de dor e sombra. É aquele sítio que os espíritos chamam de umbral, que todo o ser humano tem medo de zona umbralina e por vezes estamos cá
mergulhados na nossa zona umbralina mental, é esse sítio que André Luiz descreve. Ele descreve que naquela zona onde ele se localizou com a sua mente, porque nós sabemos que o umbral é o que nós cultivamos dentro de cada um de nós, ele sente fome, sente frio, sente medo. As dores que julgava pertencer apenas ao corpo físico continuam a atormentar o espírito. Ao redor dele, e o livro nos relata bem isso, ele escuta gemidos e lamentos dos outros que, como ele, carregam culpas e inquietações. Durante anos, sabemos que foram 8, ele vagueia nesse estado de sofrimento, até que num instante de arrependimento sincero, ele clama a Deus, uma das chaves para a nossa evolução. E então ele nos relata que é nesse momento que a misericórdia divina se manifesta. Mensageiros de luz, que sempre estiveram lá para eu apoiar. Sua mãe, que a vibração de André Luiz era muito densa e a mãe era muito mais elevada. A mãe, uma irmã já com uma evolução maior que a do André Luiz, tinha méritos e de tudo. É como uma mãe qualquer da Terra, querem ajudar os seus filhos. Só que André Luiz não estava ainda preparado para esse auxílio. E aí os mensageiros de luz, quando ele clama mesmo por Deus, descem até ele, levantam-no e o conduzem à colónia espiritual nosso lar. O sofrimento, o espírito, e eu falei nisto na palestra quando falei nos jovens, não é castigo eterno, mas e nós sabemos que é oportunidade de renovação. O umbral não é uma prisão definitiva, mas uma passagem de aprendizado, e André Luiz mostra-nos mesmo isso. Quando o coração se abre à fé e ao arrependimento, a ajuda chega sempre. E a esperança renasce. Assim, nós temos que entender, toda a dor, seja física ou espiritual, encontra sentido quando iluminada pela confiança de Deus e pelo consolo do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e fatigados, que eu vos aliviarei. Então, nós aqui já entendemos que temos a dor moral, que para muitos irmãos é atroz, mas Deus, sendo misericórdia infinita, sendo amor, todos têm uma oportunidade de despertar, de clamar, como clamou aqui o nosso irmão André Luiz, pelo auxílio. E todos somos auxiliados. Nos continua a dizer aqui o livro Consolador, daí a razão porque a primeira vem e passa, a dor do corpo físico, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. Vocês lembram-se que André Luiz, quando chegou à zona umbralina, quando chegou ao nosso lar, ele começou logo a trabalhar e ele achava que tinha competências para exercer a medicina e ele não tinha competência nenhuma para exercer a medicina. Lembram-se que ele teve que começar por baixo para se reorganizar, se equilibrar e entender que todo trabalho é digno e que conseguisse de alguma forma auxiliar-se a ele mesmo. O trabalho é mesmo esse, auxiliar-nos a nós mesmos. A primeira, como nós falámos, que a dor física, a dor do corpo, ela pode ser intensa, e espero que ninguém tenha ficado com dores de barriga pela caldeirada que comeram agora no Natal, vou brincar agora um bocadinho, não é? Nem com as pencas que às vezes fazem lá vesícula, que não tenham tido nenhuma dor, que tenham estado bem, não é? Ela pode ser intensa, mas é passageira. Mesmo que traga sofrimento, não é suficiente por si só para transformar o espírito. Porquê que nós dizemos isto? Porque a cura vem de dentro para fora. Não adianta nada eu mastigar-me com medicamentos ou engolir os medicamentos todos e tentar de alguma forma curar o corpo físico se a alma está enferma. Não consigo, de maneira nenhuma, porque a doença manifesta-se a todo custo. Mesmo que essa dor física nos leve à morte do corpo, ela pertence ao plano material e não é essa dor que realiza a verdadeira obra espiritual. Só a dor espiritual,
que é bastante grande e profunda, a dor da alma. Alguém se lembra da dor da alma na existência passada? Quem tem medo da morte? Levanta a mão. Aqueles que estão nas cadeiras vazias levantaram todos as... Porque nós temos lembranças que estão connosco. Porque senão não teríamos medo. Não é? Então, só a dor espiritual é que ela é bastante grande e profunda. Essa tal da alma, a dor é como o arrependimento que nós carregamos, a culpa, o vazio, a consciência desperta. É o que realmente toca o espírito. Essa dor interior, vivida na consciência e com humildade, que abre o caminho para a evolução. Lembram-se que André Luiz, e vou usar muito André Luiz hoje, que só quando ele de alguma forma pensou para ele tem que existir algo para além disto, é que ele começou a tentar orar ao Pai com fervor para conseguir de alguma forma buscar o auxílio que ele tanto necessitava. E aí já estava liberto dos fluidos do seu corpo físico denso, não é? E este caminho para a evolução que nós tanto queremos só se conseguiríamos atingir quando de alguma forma começamos a iluminar-nos por dentro. Então, ou seja, reencontrar aquela chama que trazemos em nós que ainda está com os voltos muito pequeninos, que temos que deixá-la de alguma forma brilhar. A dor não destrói, ela purifica. Não condena, redime. E André Luiz no Umbral mostra claramente isso. Porque ele chama com fé a Deus. Ele pede auxílio a Deus. A dor do corpo passou, mas a dor da alma ainda clama por redenção. E é aqui que todos nós nos devemos focar. Não que tenhamos que sofrer para evoluir. Não que tenhamos que espetar alfinetes, ou seja o que for, ou fazermos aquelas tais penitências, e eu vou entrar nas penitências, sim senhora, que para conseguirmos evoluir, para conseguirmos que a nossa dor e que redimir o espírito, ou limpar a nossa alma. Não é nada disso que Deus pede. Que fatiguemos o corpo, que mutilemos o nosso corpo. O corpo é a ferramenta do espírito. Então nós temos que o tratar bem. É um empréstimo que Deus nos dá para nós evoluirmos, para nós caminharmos. Então devemos de alguma forma preservar esse corpo físico que Deus nos empresta, que depois temos que retomar à Terra, ao fluido cósmico que Ele desfaz. Continuando aqui, vamos falar aqui na pergunta do Consolador 241, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Por mais que nos doia, e por mais preguicita aguda que muitos de nós tenhamos, é no trabalho da nossa redenção individual ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais, que são conquistados nas lutas planetárias. Estas situações que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida do infinito. Não nos esqueçamos disso. O auxílio externo não nos falta. O auxílio externo dos bons espíritos, da família, da comunidade, da religião é valioso, mas não substitui o trabalho interior que é intransferível. Cada um consegue construir o seu interior o melhor que pode. Na visão espírita, a dor desperta a consciência, corrige desvios, fortalece as virtudes, purifica sentimentos, reorienta o espírito para o reino. É como um remédio amargo que cura. Quando nos hospitais se fazem uma operação, à partida o médico sabe que aquilo vai doer, não é? A operação dói, ou corte, ou uma cesariana, ou seja o que for, até no animal. Pronto. Vamos falar no animal. Vamos falar na minha Biggie, que foi operada hoje. Está com dor, nós estamos com peninha dela porque ela está em sofrimento, porque está com dor. Mas é por um bom motivo. É para que ela se recompor, se recupere. E assim a dor vai passar. E é isso que nós todos temos que fazer. O nosso reequilíbrio.
que a nossa dor, por mais que ela nos atrapalhe, que olhamos para ela como se não fosse o tal remédio amargo, mas que procuremos naquele remédio amargo a cura que tanto necessitamos. Há remédios mesmos que são amargos. Não é? Quando nós temos as crianças pequenas, muitos deles não querem o antibiótico, que há necessidade, que têm necessidade para curar uma otite, para curar seja o que for, uma amidalite, seja o que for, e nós insistimos e vamos ter de tomar porque tens de ficar bom. Então esse remédio amargo faz com que nós, de alguma forma, o ser humano, se cure. Porque Jesus nos diz que ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. E nós sabemos disso. Se eu pegar um bocado de tecido novo e vou pôr numa túnica muito velha, o buraco vai ficar ainda maior, porque eu não consigo de alguma forma. Então, não basta reparar. É preciso crescer, iluminar, conquistar virtudes. Que virtudes são estas? A humildade, a paciência, o perdão e a responsabilidade no amor. E não nos podemos esquecer que a verdadeira redenção é sempre ativa, consciente e transformadora, por mais que nos doia. E eu quis trazer este trabalho de evolução para que todos consigamos, de alguma forma, vamos entrar num novo ano, não vai mudar nada, mudou o calendário. E lamento informar, é capaz de ficar tudo mais caro um bocadinho, porque muda o ano e as coisas vão ficar mais caras e vamos pagar um bocadinho mais e ficamos felizes por tudo isso, não é? Que consigamos de alguma forma eliminar aquilo que conseguimos, que está dentro de nós, que nos salta mais à vista ou que nos salta mais à nossa consciência e consigamos ir corrigindo aquilo que achamos que temos que corrigir para melhor. Não para pior, para melhor. Tentarmos reparar o que temos que reparar. Vamos aqui na pergunta 240 do Consolador, que nos diz: de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? O que é que nós procuramos na Terra? A felicidade plena. Mas nós sabemos o que é a felicidade. Maria Madalena, ela procurava a felicidade, procurava o amor. Aonde? Nos prazeres mundanos, que ela não entendia mais, no ouro, na satisfação que ela tinha com os soldados, os romanos, seja eles que for, que a procuravam. Só que quando ela encontrou Jesus, é que ela viu a transformação e a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que ela encontrou em Jesus foi o quê? A humildade, o auxílio. A ponto de ficar com lepra. E não se importou porque ela aí encontrou o verdadeiro amor. E é essa felicidade que todos nós encontramos. Se todo espírito tem consigo uma noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como ela é sonhada, ou que nós sonhamos, no mundo. Mas não pode existir, não vou falar no mundo de expiação e provas, nós já sabemos tudo isso, não é? Não pode existir neste mundo de expiação e provas, não é? Eu atrofiar aqui, pessoal. Porquê que ela não pode existir? Porque nós ainda somos criaturas intoxicadas. E não sabemos de alguma forma contemplar as grandezas das paisagens exteriores que cercam o planeta. E temos muita dificuldade em olhar para dentro de nós. Ainda acho que o ser humano ainda tem muita dificuldade em olhar-se para dentro e tentar ver realmente quem sou eu, o que é que eu trago para corrigir. Contudo, importa que todos nós observemos que no globo terrestre a criatura edifica a felicidade. Começamos a edificar a verdadeira felicidade. Há uma passagem no capítulo 5 do Evangelho que nos fala nos bem-aventurados aflitos. Ela fala-nos realmente que a felicidade não é deste mundo. E Jesus nos diz também. Mas é o início da nossa caminhada. E nós todos temos aqui no mundo, temos momentos de paz, ou não? Temos momentos de amor, de alegria verdadeira, que são os reflexos da verdadeira felicidade espiritual. São os pequenos ensaios que nós podemos até tomar como pequenos ensaios de luz, de que nos espera.
No livro Boa Nova, vamos ver aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo Amor e Renúncia, naquela conversa de Simão Pedro, que ele pergunta assim: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Lembram-se desta passagem? Que é que eu irei falar? O Jaime não vale porque o Jaime viu a palestra. Ele viu e ele sabe o que é que eu vou falar. Transformar a água em vinho. Não ouvi, Manuel. Foi mesmo essa, nas bodas de Caná. Então, a primeira manifestação, quando transformou a água em vinho, nas bodas de Caná. E o Pedro pergunta se aquilo não se tratava de uma festa mundana. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Perguntava Pedro, todo intrigado. Jesus compreendeu porque que ele queria, de alguma forma, dizer e sorriu. E disse: conheces a alegria de servir um amigo? Então, como é que Pedro ficou aqui? Não respondeu. Pelo que o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-los a satisfações íntimas. Só por aqui chegava para nós entendermos qual é a verdadeira felicidade e o que é que nos leva à evolução plena, não é? A alegria de fazer uns amigos felizes. Mas, gente, cuidado, não andais aí a distribuir vinho à torto e a direito, está bem? Ok? Abraços, alimentos, está bem? Coisas que nos auxiliam. Voltando ao Consolador, porque o Evangelho não nos fala de alegrias da vida humana. O Evangelho não podia trazer os sinais do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. O Evangelho, e nós temos que compreender isto, não se ocupa das alegrias passageiras. Que nós, muito de que o ser humano tem, aquela alegria passageira, não é? Superficiais ou sensoriais. O Evangelho não se preocupa com isso. Aquelas que dependem de circunstâncias externas, do corpo, do sucesso, da aparência, da aprovação social. Essas alegrias são legítimas. E todos temos um bocadinho de necessidade delas. Mas não são duradouras. O Evangelho é um livro de eternidade, não de instantes. Por isso, ele não se detém no riso fácil, como nos fala aqui. No divertimento vazio, nos prazeres que se desfaz nas ilusões do mundo, nem no riso mascarado. Porque muitas vezes a alegria humana esconde carência. Ninguém, já que estamos aqui, basicamente, a casa está cheia, não é? Ninguém de vocês tem algum amigo ou alguma amiga que tenha um riso muito fácil, que seja assim desinibida, não sei, ela é feliz e por dentro não é assim tão feliz como nós pensamos. Ninguém conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Então nós temos que nos deter realmente nesses risos, nessas alegrias que escondem carências, escondem medo e de alguma forma temos que tentar compreender que estas alegrias é fugaz. E a missão de Jesus não era reforçar ilusões, mas despertar consciências. Ele nos traz, ele vem-nos explicar a vida futura, não é? A vida espiritual, a imortalidade, a lei do amor, a justiça divina, realidades profundas que não cabem num riso superficial. Nós temos que entender isto. O Evangelho é um convite à verdade, e a verdade exige profundidade, disciplina e respeito. Embora o Evangelho não exalte a alegria humana, todas as lições de Jesus são impregnadas de alegria espiritual. Ela é, como é que ela é? Serena, duradoura, libertadora, íntima e luminosa. Por isso é que os primeiros cristãos iam para as arenas a cantar. Porque eles tinham isto tudo.
tinham a serenidade, eram luminosos, tinham a consciência tranquila, praticavam o bem, estavam em comunhão com Deus e tinham a certeza da imortalidade da alma, traziam em si a paz interior, da separação e do egoísmo. Não tinham nada disso. Eles eram irmãos, já com uma luz muito maior que a nossa, certeza. Se entrassem aqui alguém e nos dissesse vamos renegar Jesus, que nós todos renegamos, não é? Ou vos atiramos aos leões, o que é que nós faríamos neste momento? Só se acontecesse o ato que nós íamos saber verdadeiramente o que faríamos naquela hora. Não é? E os cristãos ficaram cristãos até ao fim. Então este amor profundo, não é? Que Jesus não nos prometeu os risos fáceis, Jesus não ofereceu ou não nos prometeu que nos ia libertar da dor, Jesus não nos ofereceu mesas fartas, Ele não ofereceu festas mundanas, Jesus ofereceu simplicidade e amor. Por isso é que Ele nasceu numa manjedoura. Vamos continuar aqui a ver o que é que Ele fez nesta parte do Consolador em Jerusalém. Em Jerusalém, contudo, junto da hipocrisia do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos de ingratidão e da violência. Porquê é que Jesus não podia fazer isto? Jesus é pureza absoluta diante da hipocrisia, da ingratidão e da violência humana. Então, nessas circunstâncias, ela não podia sorrir, não por falta de amor, mas por fidelidade à verdade. O templo, que deveria ser lugar de luz, oração e sinceridade, tinha-se tornado para muitos um espaço de... Hoje já não existe. Garanto-vos. Será que já não existe isto? Vaidade religiosa, aparência sem essência, rituais vazios e orgulho espiritual. Jesus não podia sorrir diante disso, porque o sorriso ali seria cumplicidade. Os algozes, quem são estes algozes? Representam quem? A violência, a dureza de coração, a cegueira moral, a recusa deliberada da verdade. O Espiritismo nos mostra que Jesus ama profundamente todos os seus filhos, inclusive os que erram. E nós sabemos disso. Mas não apoia o erro. Ele não apoia o erro em circunstância nenhuma. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é alegria espiritual. O sorriso de Jesus é sempre verdadeiro, puro e construtivo. Não podia ser usado para encorajar a mentira, reforçar a ingratidão, legitimar a violência, disfarçar a injustiça. E eu vou mudar a palavra de Jesus para o Cristo, que é o mesmo. Cristo. Não sorri para o erro, porque um sorriso de luz não pode abençoar a sombra. E nós temos que estar bem atentos a isto. Vamos ver aqui o Consolador. Eu hoje fui buscar muito Consolador. Na pergunta 243, todos os espíritos que passam pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Será que todos tivemos que sofrer pela mesma conta e medida? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo. Dizem que Jesus, e o livro Consolador nos fala sobre isso, Jesus fez a escala rápida, não passou por grandes tormentas. E aqui não estamos a falar que nós somos obrigados a sofrer atrozmente. Quando nós nos direcionamos para a luz e para o bem e para a verdade, não temos que passar por muitos sofrimentos que nós sabemos que podemos evitar de os passar. Portanto, não importa as quantidades de existências que cada um de nós possa ter tido ou que vá ter daqui para a frente, importa é que nós conduzimos a vida logo que descobrimos o Cristo em nós. E aí conseguimos de alguma forma mitigar muita da dor que às vezes é pela nossa ignorância, não é? Pela nossa falta de estarmos atentos
àquilo que fazemos, à nossa conduta e de como nos conduzimos nesta vida. Na pergunta 244, do Consolador também nos pergunta: existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Não há sofrimento eterno, está bem? Podemos nos sentir felizes por isso. Até que Deus não era justo se houvesse um sofrimento eterno. O inferno, o céu, o purgatório. Isto metia-me uma confusão imensa. Há meia dúzia de anos, que é para não dizer a minha idade, está bem? Há uns anos atrás sentia muita confusão, porque nós, a pensarmos nisto, então vamos todos para o inferno. Se estiver quente, eu adoro calor. Mas o sofrimento atroz eu não quero, certo? Estou a brincar agora, porque eu sei que a palestra é um bocadinho, vai mexer um bocadinho connosco e assim, bem? Então isto mexe, não pode ser. Então o céu está vazio. Não podia. Então, a oportunidade que Jesus nos dá e que Deus nos dá é de nós irmos crescendo devagarinho. Considerando a penitência a sua afeição expiatória, existem numerosos lugares de provações nas esferas para vós invisíveis, destinados à regeneração. Quanto à ideia desse tal sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente transados, no crime haveria para eles um sofrimento continuado com o seu próprio erro. E Jesus, como nosso pastor, não quer que se perca uma só das suas ovelhas. E dia virá, e diz-nos, em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa do alvorada e do seu amor. Depois de tanto estarmos cansados do erro, certo? Nós começamos, ou o ser humano começa a despertar. Depois de comermos muitos feijões, e os feijões faz-nos mal, ou o grão de pico faz-nos mal, ou as pencas faz-nos mal. E nós começamos pouco a pouco a dizer, alto, tenho que arrumar estes alimentos que isto faz mal. O açúcar é o maior veneno, a maior droga que nós temos à face da terra, e nós começamos a entender, alto, não podemos ir muito por o açúcar, que isso faz mal, faz-nos subir os diabetes, ou a gordura, colesterol, por aí fora, e nós vamos de alguma forma tentando reajustar-nos com os alimentos que nos ajudam a nós equilibrarmos o nosso corpo físico e a estarmos bem constituídos para conseguirmos a nossa caminhada evolutiva. E isto também na espiritualidade acontece o mesmo. Como espíritos que somos, começamos a escolher a oração, começamos a escolher as nossas melhores companhias, começamos a escolher leituras edificantes, começamos a estudar o Evangelho, que é o roteiro que nos ajuda a galgarmos ou a caminharmos para a nossa evolução plena, e começamos a juntar-nos com grupos de irmãos que se afinizam com os mesmos pensamentos para conseguirmos de alguma forma evoluirmos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Eu falo muito. Não há dúvidas. Na 245, se é justo esperarmos no discurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece. Eu falei nisso agora, não é? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores como nobreza de sentimento. A prece, e vamos voltar à prece, poderá afastar sabores, poderemos ter leituras proveitosas, poderá afastar as amarguras que estão no nosso mapa de serviço em cada espírito, na nossa vida terrena. Mas deve ser cultivada no íntimo, não maquinalmente. Devemos deixar do íntimo de cada um de nós que saia essa luz, essa prece, que deixe-se brilhar de alguma forma. Lembram-se de André Luís, que só quando ele clamou com o verdadeiro amor é que ele recebeu o auxílio. E nós, na prece, nós devemos de alguma forma fazer o mesmo, com o verdadeiro amor. E se na prece não formos atendidos, depende daquilo que cada um peça, eu não vou entrar muito nesse campo, é porque não é o caminho, não é por aí. Temos que mudar o nosso discurso e a nossa maneira de caminhar e procurar o caminho mais adequado para cada um de nós. A prece é para nos dar força, não é para que alguém faça um trabalho por nós, para nós nos conseguirmos de alguma forma erguermos e buscarmos aquela tal energia que muitas das vezes
nos vai faltando pela fraqueza. Não é? Então vamos buscando na oração, iluminando-nos com o alto, com o nosso guia, com Jesus, com Deus, com os benfeitores espirituais e amigos que nos acompanham na nossa caminhada terrena, para que consigamos buscar a tal resistência moral no centro dessas provações todas, que às vezes são difíceis e que são duras, que todos nós temos que caminhar e galgar. Mudei de livro aqui para terminarmos, e vamos já terminar. No livro Jesus e Nós, de Bezerra de Menezes e Divaldo, nos fala assim: Bezerra de Menezes nos alerta que os tempos são chegados em momentos culminantes do processo evolutivo da Terra, como anunciado pelo Mestre Jesus. Tempos difíceis que adensam sombra sobre todas as coisas, tentando obscurecer a luz divina. As atuais circunstâncias fáticas não são tão diferentes do passado. E ele nos continua a dizer: predomínio da força sobre a razão, da impiedade sobre a justiça, da anarquia sobre a ordem, da violência sobre a paz, do vandalismo sobre a harmonia, da agressividade sobre a pacificação. A astúcia coloca-se acima da inteligência e do discernimento. Erguendo louros à volúpia, sem dar-se conta de que o fogo fátuo cede lugar à realidade objetiva, poderosas da ilusão, espalham o quê? Loucura e ódio, esquecendo-se de que as labaredas das suas ações, ou das ações de cada um de nós, devorarão igualmente o seu trono transitório. E para finalizar, vamos falar aqui no mesmo livro: há carência de amor e necessidade de fé, sede de ternura e fome de fraternidade, ao lado de problemas que dizimam vidas ante o olhar perplexo e indiferente da sociedade. Nós estamos a ver isto hoje em dia na nossa sociedade. Carência, fome. Este é um cenário triste de estagnação no progresso moral e espiritual da humanidade. Nunca foi tão urgente amar o próximo nessas horas. E que este amar o próximo nestas horas que nos sirva de reflexão para o final do ano e o ano que vamos começar daqui a meia dúzia de dias, está bem? Era o que eu trazia hoje. Terminei dentro do meu tempo. Trazia uma história, mas era muito longa. Só acabava amanhã de manhã. Ainda não acabei de memorizar.